Nós vivemos no planeta Terra, um enorme pedaço de rocha que orbita uma estrela que chamamos de Sol. O Sol, por sua vez, é apenas uma estrela dentro de uma galáxia enorme, que faz parte de um universo cheio de mistérios e coisas interessantes. Mas se quisermos encontrar grandes mistérios na natureza, nós não precisamos ir muito longe. O nosso próprio planeta é recheado de problemas interessantes para serem estudados. Primeiro que a Terra possui milhares de quilômetros de diâmetro e conseguir qualquer informação sobre a composição das camadas mais internas é bastante complicado. Se o raio da Terra fosse essa régua de 30 centímetros, o buraco mais profundo já cavado pelo ser humano não passaria da incrível marca de 6 milímetros. Nós vivemos na crosta terrestre e nós nunca saímos dela ou conseguimos cavar fundo o suficiente para chegar na próxima camada, o manto. Então, como que nós conseguimos tantas informações sobre o núcleo da Terra? A resposta: estudando os efeitos que as camadas mais internas têm aqui em cima, como vulcões e terremotos. Surpreendentemente, nós temos um bom entendimento de vulcões e terremotos, mas ainda mais surpreendente é o fato de não termos um bom entendimento de algo que estamos em contato a todo momento, que é a atmosfera. Isso é estranho, porque não estamos separados da atmosfera por nenhum tipo de rocha, água ou qualquer outra coisa que crie uma barreira. Nós literalmente estamos respirando a atmosfera nesse exato momento. Então, por que é tão difícil de entender ela? Não me entendam errado, nós sabemos muita coisa sobre a atmosfera e como ela funciona. Nós sabemos sobre ventos, nós sabemos a composição da atmosfera e nós conseguimos fazer previsões do tempo, ou pelo menos tentar. Mas ainda assim, existe uma limitação mais fundamental que nos impede de conhecer melhor o clima do nosso próprio planeta. A atmosfera é composta por gases, e gases são fluidos. Por isso a atmosfera pode fluir. E é por isso que nós sentimos ventos, e é por isso que moléculas de água formam nuvens, e também é por isso que correntes de ar gigantescas percorrem o planeta todo. Mas se você prestar atenção, você não vai conseguir dormir hoje de noite pensando em alguns problemas. Nós simplesmente não conseguimos prever o movimento da atmosfera porque existem coisas demais afetando o movimento dela. Montanhas impedem a passagem de correntes de vento. O vapor de água evapora dos oceanos. A Terra está girando e isso gera uma força chamada força de Coriolis que cria tornados e furacões. E tudo isso está afetando o movimento dos gases na nossa atmosfera. E é por isso que nós dizemos que a atmosfera está em um tipo de fluxo que nós chamamos de fluxo turbulento, ou mais conhecido como turbulência. É a mesma coisa que faz os aviões chacoalharem e você vê sua vida inteira passando pelos seus olhos. Mudanças caóticas na pressão, velocidade e movimento do ar estão acontecendo a todo momento no mundo todo. E é aqui que está o problema. Nós não entendemos turbulência. E por nós eu me refiro à humanidade como um todo, incluindo as maiores mentes que já existiram. Um bom entendimento do fluxo turbulento é um problema tão difícil que o próprio Heisenberg, um dos principais físicos do desenvolvimento da mecânica quântica, disse a seguinte frase: "Quando eu me encontrar com Deus, eu tenho duas perguntas. Por que relatividade e por que turbulência?" Heisenberg era um dos físicos que melhor entendeu os mistérios da mecânica quântica, e mesmo assim ele ficava abismado com o problema da física clássica. Mas se você quiser mais exemplos, nós temos outro físico, o Richard Feynman, e ele afirmava que a turbulência era o problema em aberto mais importante da física clássica. E uma das consequências mais interessantes da turbulência na atmosfera nos afeta no dia a dia: tempestades tropicais, que também são chamadas de ciclones aqui no hemisfério sul ou furacões no hemisfério norte. Elas são uma das exibições mais poderosas e energéticas da atmosfera. Um único furacão libera em média 200 vezes a energia elétrica gerada no mundo inteiro. Ou, se você quiser em termos mais destrutivos, cada furacão libera em média a mesma energia que 10.000 bombas nucleares. Então, entender bem como tempestades e ciclones funcionam podem nos dar dicas importantes sobre como a própria turbulência funciona. E quando estudamos algo, é muito interessante olhar para os casos extremos. Por exemplo, qual o maior furacão que já vimos? E o quão grande eles podem ser e quanto tempo eles podem durar? O maior ciclone já registrado foi o tufão Chip, que se formou no Oceano Pacífico com mais de 2.000 quilômetros de diâmetro. Ele sustentou ventos de 305 km por hora por poucos minutos, e ventos de 260 km por hora por mais de 10 minutos. Isso é suficiente para levantar qualquer pessoa e praticamente muitos objetos pesados. Só que apesar disso, nós acreditamos que ciclones, em geral, não podem ser muito mais extremos que o tufão Chip. Digamos que ele seja uma espécie de limite. E o porquê disso é ainda mais interessante. Ciclones são praticamente motores. Sim, motores. A função básica de um motor é transformar calor em movimento ou trabalho, e ciclones são extremamente bons nisso.
Ciclones só se formam sobre regiões de água quente no oceano. A superfície quente da água evapora e aquece o ar sobre a superfície do mar. Esse ar aquecido sobe por convecção. Mas esse efeito gera uma zona de baixa pressão sobre a superfície quente do mar. E essa zona de baixa pressão atrai o ar ao redor dela para o seu centro. E aí você tem o olho do ciclone. E o processo se repete, porque esse ar atraído é aquecido pela evaporação da água do mar e aí você tem um ciclone formado. Ou seja, um ciclone transforma a energia térmica do oceano em vento. Mas acreditem, tem muita energia no mar, e esse processo é bastante eficiente. Por causa disso, ciclones são as tempestades mais poderosas que nós conhecemos. E é isso que gera o limite de velocidade dos ventos. Motores possuem um limite de eficiência, e é por causa disso que no pior dos casos, um ciclone pode atingir uma velocidade máxima de 320 km por hora. Mas essas são as maiores tempestades que podem acontecer aqui na Terra, que é cheia de obstáculos para tempestades. Nós temos grandes regiões rochosas, também conhecidas como continentes, que na maior parte das vezes impedem o caminho dos ciclones e acabam encerrando as suas vidas. Mas nós temos um lugar em que não existem esses obstáculos. Só que esse lugar não é na Terra. Se nós quisermos encontrar as tempestades mais extremas imagináveis, nós temos que ir para um gigante gasoso como Júpiter. Ele é 320 vezes mais massivo que a Terra e, por ser um gigante gasoso, ele não tem continentes, montanhas ou qualquer tipo de barreira que encontramos aqui na Terra. O quão poderosas podem ser as tempestades em Júpiter? A resposta é muito poderosas. A tempestade mais icônica de Júpiter é a Grande Mancha Vermelha, uma zona de alta pressão que gera uma tempestade maior do que a Terra em tamanho. Na verdade, você pode ver ela com um telescópio no seu quintal aqui da Terra. Uma tempestade com esse tamanho é assustadora, mas o que é mais assustador é que a Grande Mancha Vermelha é observada continuamente desde 1830, o que daria pelo menos 200 anos ininterruptos de tempestade. Só que isso é o primeiro registro histórico confirmado da Grande Mancha Vermelha. Na verdade, ela pode ter começado muito antes. Existem algumas observações datadas de 1665 que aparentam falar sobre ela, o que faria a Grande Mancha Vermelha ter pelo menos 350 anos. Os ventos na borda dela chegam a mais de 400 km por hora, o que é completamente inconcebível para ciclones aqui na Terra. A Grande Mancha Vermelha de Júpiter é não só a maior tempestade já registrada na história, tanto em tamanho quanto em duração, como também é uma das maravilhas do Sistema Solar, um verdadeiro cartão postal de Júpiter. Mas ainda assim, a maior tempestade já registrada na história ainda está cercada de mistérios. Nós não entendemos como uma tempestade pode durar tanto tempo, mesmo em Júpiter. Existem hipóteses e modelos sobre como o fluxo de vento poderia alimentar ela, mas isso ainda é um problema em aberto. E estudar eventos climáticos extremos no nosso sistema solar pode ser bom pra gente aqui na Terra, porque entender bem a maior tempestade que nós conhecemos pode nos permitir entender melhor turbulência e tempestades em geral. Talvez nós pudéssemos conseguir previsões do tempo mais precisas, ou quem sabe a possibilidade de prever enchentes e também a possibilidade de prever eventos climáticos significativos com uma antecedência bem maior. De toda forma, tempestades como o Tufão Tip ou a Grande Mancha Vermelha são uma prova da maravilhosa complexidade do nosso universo. Quem diria que tempestades são motores quase perfeitos que transformam o movimento caótico das partículas na atmosfera em colossais padrões de nuvens. E além disso, elas são parte de uns problemas em aberto mais interessantes da física, a turbulência.